Olá, olá Gilberto Galafassi. Bem-vindo ao Passo del Camino, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago, e é um grande prazer tê-lo aqui como convidado para falarmos de algo tão importante das nossas vidas, como é o caminho, como é caminhar, como é compartilhar o caminho. Muito obrigado por ter aceito este desafio. Ainda mais agora, depois do sucedido, é mesmo um grande prazer tê-lo aqui como convidado para Olha, partilharmos o caminho. olha, Guilherme, o prazer é meu, eu agradeço a oportunidade. Eu penso que a gente poder compartilhar essas experiências que a gente faz e poder inspirar pessoas a fazer o mesmo, né, e experimentar, é muito bacana, viu? Eu te agradeço muito aí, eu te acompanhei no teu último caminho, eu estou prestes a ir para um caminho agora de 8 dias, uma jornada que nós vamos fazer agora no caminho de Caravaggio aqui, então eu estou, como disse um amigo nosso, com as borboletas no estômago, né? Porque a gente pré-caminho, a gente fica um pouco, a ansiedade, ela sobe um pouquinho, né? Mas tô bem feliz de estar aqui com você, de poder compartilhar, e você tem feito um trabalho bacana, e a gente se sente muito feliz de poder estar junto com você. Oi, muito obrigado. Gilberto, vamos tentar partilhar aqui os momentos, né? Ah, como é que o caminho de Santiago, principalmente o caminho de Santiago, mas também já vamos falar de outros caminhos, como você falou, mas como é que o caminho de Santiago surge na sua vida? Chega na sua vida? Vida quando em 1900, desculpa, ele surge quando em 1997, tá me ouvindo perfeito? Sim, está direito. Em 1997, eu estudava à noite, eu estava fazendo pós-graduação, e a minha esposa gravou uma fita, um programa que passou aqui, um Globo Repórter, que chama aqui no Brasil, sobre o caminho de Santiago. Eu olhei no outro dia de tarde, era uma fita VHS, porque era 97, e não tinha essas mídias que nós temos hoje, né? E eu olhei para aquilo e aquilo me emocionou profundamente. Assim, no sábado de tarde, assim, eu disse, não, eu quero fazer isso. E aí comecei a procurar informações. Não tinha muita coisa na época, na internet, não tinha muita coisa disponível. Então, o primeiro livro que eu li sobre o caminho foi o livro do Paulo Coelho, né? Um livro diferente sobre o caminho, um livro que inspirou muitas pessoas, mas bem diferente sobre o caminho. Depois eu conheci o Sérgio Reis, um grande peregrino, pai de Adriana Reis, que ainda não estava o livro publicado, e estive com ele lá em Porto Alegre, em 97. Mas aí passou uma vida, Guilherme, eu não pude fazer o caminho. Eu trabalhava, eu era executivo de empresa, eu vendia meu tempo para as empresas, e meu patrão nem imaginava de me deixar ficar fora 20, 30, 40 dias, nem falar. Então eu fui tocando a minha vida profissional, né, fazendo as minhas coisas profissionalmente, e aquele projeto foi ficando uma porção de livros sobre o caminho. Eu lia, acompanhava um monte de coisa, de vez em quando eu me afastava um pouco, porque eu pensava que aquilo podia até me atrapalhar na minha vida profissional, né? Porque eu já estava começando a ficar, eu vou largar tudo e vou embora, vou fazer o caminho. Mas aí o tempo passou, a gente equilibrou uma série de coisas com a família, filhos e tal, né? E agora, em 2018, então, há 3 anos atrás, eu tive a oportunidade, numa mudança de vida, quando eu reprogramei minha vida profissional, eu me reorganizei profissionalmente, a primeira coisa que eu fiz, tirei um sabático de 1 ano e meio, e a primeira coisa que eu fiz de sabático foi ir para o caminho de Santiago. Então, eu fui a 10 de maio de 2018 a Saint-Jean, assustadíssimo, né, sozinho, fui a Saint-Jean, cheguei em Pamplona, peguei um táxi e fui a Saint-Jean. No outro dia, eu olhei a previsão do tempo e eu vi que tinha neve, mas eu não acreditei, né? A gente não acredita muito na previsão do tempo aqui. A gente acha que vai melhorar sempre, né? Eu fui lá e ninguém falou nada. Um monte de gente subindo montanha, eu fui embora, peguei um frio, peguei chuva no primeiro dia, um desespero. Eu enxergava a imagem de Roncesvalles na minha frente, no meio da montanha. Mas, enfim, eu cheguei às 4 da tarde lá em Roncesvalles, uma confusão, muita gente naquele dia, era maio, então, de 2018, e daí, no outro dia, as coisas foram melhorando, o tempo também foi melhorando, e a gente vai se adaptando, né? Porque a grande questão do caminho é você sair de casa só com aquilo,
uma mochila de 7, 8 quilos, né? E pensar que você vai viver 30, 40 dias com aquilo, né? Que é a questão do desapego. Mas foi muito bacana, foi uma experiência. Eu fiz em 34 dias o caminho, encontrei muitas pessoas pelo caminho, nunca caminhei com o mesmo grupo, né? Fiz uma troca. Eu consegui o meu objetivo, vamos dizer assim, de me introspectar e fazer uma limpeza da minha vida, ou seja, revisar um pouco, né? Eu estava com 57 anos, né? E com 58 anos, disse, pô, eu preciso... Está na hora de eu dar uma revisada. Olhar para trás, olhar para frente, olhar para o lado, perdoar, pedir perdão para um monte de gente. E o caminho me deu essa possibilidade, então, e foi muito bacana. Eu cheguei em 14 de junho em Santiago e foi, com certeza absoluta, eu posso dizer hoje, a melhor experiência da minha vida. Porque eu consegui me introspectar, eu consegui... E outra coisa, e o caminho, Guilherme, é como se eu tivesse nascido em junho vamos dizer assim, maio de 2018. Eu estava pensando nisso essa semana, caminhando, porque eu conheci tanta gente, eu fiz eu tive tantas conexões, o caminho me deu tantas conexões de gente que pensa diferente, de gente que me ajudou de uma forma diferente, que eu não consigo imaginar a minha vida sem ter feito o caminho. Mas não tenho nenhum arrependimento de não ter feito antes, porque eu acho que as coisas, o caminho pode te chamar, mas também te dá o tempo que você precisa, né? Mas, assim, o caminho está sempre lá, né, Guilherme? Olha, ao final, para você, ou seja, qual foi aquela... Ao final de 2, 3 dias, uma pessoa já se começa a entender, imagino eu, menos no meu caso, e no seu também acho que é assim, o que é o caminho. Mas no seu caso, o que é que você, ao fim de 3, 4 dias, o que é que você pensou? Quais foram os seus sentimentos? Você sabe que no terceiro, quarto dia, nós estamos falando de saída de Sanjan, Zúbiri, depois Pamplona e depois Puente la Reina. Então, o meu terceiro, quarto dia foi Puente la Reina com a Natália, né, que é uma querida, quase como se estivesse em casa, né, porque era uma brasileira e tal. Primeira experiência em albergue brasileiro. E aí, um dia depois, ou naquele dia seguinte, a gente vai para o Morro do Perdão, né? E você sabe que eu tinha uma expectativa grande de levar alguma coisa, de descarregar na Cruz de Ferro. Mas eu, de uma certa forma, ali no Morro do Perdão, e eu tenho uma outra mania que eu carrego sempre que eu vou nas igrejas, eu carrego umas fitas, e eu fui lá e fiz meio que um ritual naqueles postes que tem lá, naquele monumento que tem lá. E eu disse, para que eu vou ficar carregando culpas e coisas o caminho inteiro, se aqui eu posso... Eu já estou aqui, eu não vou sair do caminho. Então, como se tivesse feito um clique na minha cabeça e me permitido mudar algumas coisas. Principalmente, eu me cobrei muito, nos primeiros dias, me cobrei umas coisas. Pô, mas olha só, eu sou assim, eu sou não sei o quê. Eu falei, eu sou esse cara que está aqui. O mundo está pela frente, eu tenho uma vida, eu tenho condições de viver uma vida, para que eu vou carregar peso? Eu levei uma pedra para jogar em algum lugar, eu perdi a pedra, eu acho que eu deixei lá no Morro, acho que lá eu deixei a pedra, eu depois não achava mais, eu disse, mas que bom que eu não achei, para ficar carregando mais culpa pelo caminho. E quando a gente desce ali o caminho, ali do Morro do Perdão, ali é meio pedregoso, né? É bem pedregoso ali para descer aquela baixada ali. Eu desci, me vi cantando, me vi, parece que eu arranquei uma coisa dentro de mim. E aí eu me permiti a deixar o caminho me sinalizar. Foi uma coisa bem bacana. Bem ali como você falou, logo depois de Puente la Reina, quando a gente sobe ali, né, que a gente chega no Morro do Perdão. Ali eu acho que eu incorporei, né, aquele momento ali, eu me permiti e me soltei bastante com relação a mim mesmo, de não ficar me cobrando e tal. Claro, no terceiro, quarto dia, ainda o corpo está se adaptando, um pouco de medo de não chegar. Criei uma reza na minha cabeça, né? Eu sempre rezava, mas eu rezava atrapalhado, eu me esquecia, então eu consegui criar uma sequência e tal. E eu, quando me dava um desespero, eu dizia, será que eu vou chegar?
porque aquela região ali, você começa a olhar para frente e é um infinito, né? Você olha, você vê uma mochila vermelha se mexendo lá no horizonte, você fala, pô, será que eu chego lá, né? Então, é a mesma sensação quando você está subindo uma montanha. Você diz, agora eu vou chegar. E aí você vai indo. E você vai vendo que a montanha não termina nunca, né? Mas foi isso que eu senti. Eu me dei me soltei para o caminho, sabe? Me permiti. E foi muito interessante, porque daí para frente eu fiquei mais leve para fazer. Sem dúvida, é espetacular. Olha, neste último caminho, aconteceu uma coisa, várias, mas deixa-me contar uma porque é engraçada, porque no último dia, queria chegar a Santiago. Tinha uma pessoa esperando aí à minha espera em Santiago. E eu queria chegar o mais cedo possível para chegar a Santiago e para evitar a confusão do que são aqueles últimos quilómetros. Eu no dia anterior, já para evitar a confusão do caminho francês na última parte, eu saí muito tarde, eu já saí para caminhar, já era quase 9 horas. E uma coisa é certa, eu depois de sair às 9 horas não vi quase peregrinos nenhuns, eram muito poucos. Ainda bem que foi assim. Mas no dia seguinte, queria também chegar cedo. E o que é que faço? Saio às 6 da manhã. Comecei a caminhar às 6 da manhã. Isto num. Porque eu estava, isto saindo de um albergue que estava um pouco depois de Santa Irene e um pouco antes do Pedroso. Eu estava aí, saio às 6 da manhã, e quando dou por mim, eram 9 horas, estava no Monte do Gozo. Eu não sei, eu juro que eu não sei o que aconteceu, mas eu tinha a sensação que estava ali alguém ao meu lado a empurrar-me. E quando você percebeu, você estava lá. E quando eu percebi, eu estava no Monte do Gozo às 9 horas. Até que me liga uma amiga, que me ligou, para dizer que para eu esperar, para eu ficar aí meia hora ou assim, porque ela ainda não tinha chegado a Santiago e queria estar lá quando eu chegasse. Mas eu juro-lhe, eu não sei o que aconteceu. Eu de repente estava lá. Você já tem uma experiência maior em caminho, você está numa outra fase, é interessante isso. Você transcendeu para dentro do caminho. Eu faço essa leitura, né? Com tudo que eu tenho estudado e tenho acompanhado, né? E é o que a gente gostaria de fazer, sabe, Guilherme? Quando a gente vê uma experiência como... Por isso que é importante compartilhar, porque quando o caminho não é caminhar, às vezes o caminho parece que é como se a gente tivesse um trem de alta velocidade que a gente entrou e se jogou lá para frente. É isso que você sentiu. Como é que eu estou aqui, né? É como se você não tivesse passado o tempo que você passou das 6 às 9, é isso, né? Oh, sim, foi uma coisa, foi... Não estou te ouvindo, acho que deu... E agora? Você sabe que eu tive uma experiência interessante no último dia. No último dia, eu dormi no Pedroso, quando eu fui em 2018. Era dia 13 de noite, tinha a festa de Santo Antônio lá em Pedroso. Eu fui na missa, né? Tinha uma missa de Santo Antônio, e a gente foi na missa. E um italiano que eu tinha conhecido um pouquinho em Porto Marim, nós encontramos, ele disse assim, pô, nós podíamos chegar junto até Santiago, eu vou ficar um pouco antes, porque eu vou ficar num albergue na entrada. Ok, vamos sair cedo? Bem essa questão que você falou, né? Porque eu sempre saía às 6h30, 7 horas, por aí, né? E aquele dia, eu e ele saímos muito cedo, tipo umas 5h30 da manhã, a gente foi, que a gente queria chegar cedo em Santiago também. E nós... Quando nós entramos, que ali tem aquela floresta, que ali a gente não vê nada, né? De noite não se vê. Ele tinha uma lanterna, eu tinha também uma lanterna e tal. Um outro italiano, que veio de Saint-Jean, estava 20 dias no caminho, tinha feito o caminho a milhão, ficou com a gente e disse assim, estou fazendo o caminho há 20 dias e tal, e tal, e tal.
e eu só vou ficar com vocês até, porque ele não tinha lanterna, até enxergar, depois eu vou sozinho, né? Então, tem gente, né? Eu fiz uma leitura ali que, assim, nós estávamos ali curtindo o caminho, depois, quando nós entramos ali no Monte do Gozo, depois a gente desce ali, que tem aquela placa de Santiago ali, que a gente entra ali, esse meu amigo ficou, ele trocou de roupa, porque ele era carabineiro na Itália, botou a roupa de carabineiro, foi para o albergue e tal, e eu fui embora sozinho lá para a catedral. E engraçado, né? Tem gente que, às vezes, a gente passa no caminho que parece que encosta na gente, né? O que aconteceu, e aproveita aquele momento. Eu vou aproveitar até o clarão do dia junto com você. Então, tem gente que na vida, né? Eu disse, pô, que a gente ajudou, mas será que ele se sentiu ajudado, né? Será que ele ajudaria alguém, esse camarada? Então, foi também uma experiência diferente, né? De você chegar. E uma coisa interessante que a gente parou num bar ali, um pouco antes, né? Quando clareou o dia, quando abriu, a gente chegou e só tinha croissant, não tinha geleia, aquelas coisas, né? Doce, não tinha nada. Aí eu e meu amigo disseram assim, no último dia, então é só croissant. Aqui só tem croissant. Se você quiser, é isso. Tá, mas não tem outra coisa para comer? Não tem outra coisa, não tem. E nós comemos. Então, nós dissemos assim, é engraçado, né? Que você, às vezes, no último dia, parece que acontecem umas coisas diferentes com você, e foi uma experiência interessante que a gente acabou comendo lá. Pessoal mal-humorado, né? A pessoa estava mal-humorada, talvez tenha que levantar cedo para trabalhar, porque elas não estão na mesma vibe. A gente está com 33 dias de caminho nas costas, com a libertação da cabeça da gente, e às vezes aquele camarada que está ali, ele está numa pressão, né? Então, você vivencia, e não é suficiente, vamos dizer, a gente está feliz para o outro estar feliz. O outro vê você feliz, às vezes ele fica pior ainda, né? Sim, exatamente. É interessante isso, né? Porque às vezes você está bem, então o caminho, assim, olha, Guilherme, eu tenho 60 anos de idade, vivenciei muita coisa, mas a partir de ter feito o caminho de Santiago, a partir de ter vivenciado o caminho. Depois eu fiz de novo, eu fiz o português com a minha esposa de Porto, já foi um caminho um pouquinho diferente. Eu tive a oportunidade de construir um caminho aqui no Brasil, ajudar a construir um caminho, eu tenho ajudado, vou fazer pela terceira vez. É completamente experiência diferente. Aquele caminho meu lá é o caminho que me abriu as portas das coisas. É muito interessante. Santiago, eu rezo para Santiago todo dia, né? Eu rezo, há muitos anos eu rezo para ele, para os projetos futuros. E ele tem me dado essa possibilidade de ter essas experiências bacanas, né? Sem dúvida. E eu igual. Eu deposito, eu com Santiago, eu tenho uma relação com ele não é de pedir. Eu digo para ele assim, eu vou depositar para meus projetos futuros. Eu rezo para ele pelo futuro. Quando eu conheci Santiago, então em 97, eu comecei a rezar pela possibilidade de um dia poder fazer o caminho. Então, acho que eu depositei uma quantidade, né, Guilherme, que me permite poder sacar toda essa coisa boa que eu tenho tirado do caminho. Tem sido uma experiência muito bacana. E eu me declarei, quando voltei da Espanha, a serviço do caminho. Então, eu tenho ajudado também. E não tem um dia que eu não ajudo um peregrino aqui, alguma coisa. Claro, mais com os nossos caminhos aqui, ou até alguma coisa de Santiago. Eu já consegui influenciar 2 pessoas, pelo menos, aí a Santiago, e pessoas caras, né, que me são muito caras. Um médico que tem hoje 70 anos, ele foi fazer o caminho português sozinho. Ele disse assim, a minha vida é diferente depois do dia que eu fiz o caminho. Interessante isso, né? E um camarada com uma vivência de medicina, eu conheço ele há 45 anos, né? E quando ele tinha 25 anos, ele fez uma cirurgia em mim. E eu tenho 60, eu tinha 15. Olha só que loucura, né? E ele tinha 25, né? Tem 70. É uma coisa muito louca. Sem dúvida, sem dúvida. Se você, imaginemos, você teria a oportunidade de viver num sítio do caminho. O caminho francês. Onde é que você gostaria de viver? Olha, eu acho que a gente sempre gostaria de... A gente sempre imagina que um dia a gente vai para o céu, né?
Então, eu acho que o Sebreiro, embora seja duro de morar no céu, porque cada vez que você precisa descer para buscar alguma coisa é longe e é difícil, mas aquele lugar ali do Sebreiro é muito parecido com a minha região. E por que o Sebreiro? Porque eu nasci, Guilherme, e eu até os 10 anos de idade, eu ainda tenho propriedade lá, eu vou toda semana, eu nasci num vale, onde a minha avó dizia que as montanhas, o mundo terminava a par das montanhas, né? E quando eu cheguei lá no Sebreiro, eu me lembrei disso. Eu me lembrei da possibilidade de você subir, né, aquele lugar. E o Sebreiro tem toda uma mágica, toda uma coisa, uma história. Então, aquela subida ali, uma subida de 12 quilômetros, eu subi de Vega de Valcarce, com toda a calma do mundo. Eu subi para curtir o Sebreiro, embora eu queria chegar em Santiago, eu tinha lido algumas coisas interessantes e tal. Mas eu acho que ali seria um lugar que eu gostaria de ficar. Por incrível que pareça, em Santiago, que eu fiquei vários dias em Santiago, é um sítio que eu não gostaria de ficar no caminho. Eu acho que eu gostaria de ficar um pouquinho para cá. E agora, quando eu fui fazer o caminho português, eu gostei muito daquela região de Padrão ali, que eu achei muito bacana, aquele lugar. E foi ali que começou. Depois eu descobri que ali começou muita coisa. Então, mas eu acho que o Sebreiro seria um lugar que eu gostaria de habitar. Até porque você ali está perto de muita coisa bacana, né? E aquela região é parecida com a minha. Tu entende, Guilherme? É muito. Eu digo que nós aqui somos o caminho nosso aqui é como se fosse uma Galícia, porque aqui é altos e baixos, né? E a Galícia tem essa. Olha, eu provavelmente não sei se aborreceria muito, mas Onde você ficaria? houve sítios no caminho de São Salvador que eu conheci, que não sei porque eu gostava mesmo de viver lá. Poladura da Terceira. Tá, mas isso é no caminho. Salvador, sim. Eu não conheço ainda. Quem sabe eu vou fazer, daí eu posso. A gente pode trocar, né? No português, mas pronto, no português, olha, por exemplo, no português gostava muito de viver em Ponte Sampaio, por exemplo. Sabe onde é? Não, onde fica? Ponte Sampaio. Onde fica Ponte Sampaio? Fica É. entre Redondela e Pontevedra. Ah, sim, 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 sim. Eu me lembro daquela ponte. Eu me Exatamente. lembro. Aquele dia eu caminhei sozinho. Eu fiz 40 quilômetros, que ali depois você vai para Lambuja, né? Sobe Sim. ali, né? Aquele dia eu caminhei. Aquele lugar é bacana. Tu sabe que ali, logo depois daquele trecho ali, Guilherme, eu já não fiz muitos caminhos, né? Mas eu senti medo ali. Eu não sei por que eu senti medo. Aquele dia eu senti um pouco de medo. Aí eu encontrei um trailer com comida no meio um pouquinho antes da serra da subida da Lambruja ali, né? E aí eu conversei com o pessoal, tomei uma água e tal, e eu perguntei para eles, é perigoso aqui? Daí ele me explicou, não, aqui é tranquilo e tal. Mas aquele dia ali eu senti medo, mas eu me lembro da ponte, é muito bonita aquela região ali. É uma região muito rica. Eu quero fazer de novo o português também, porque eu gostei muito dessa experiência, embora um caminho mais curto, né? Sim. Eu gostei muito dessa experiência do português. E além disso, agora tem o Guilherme. Aqui. E agora está liberado, né? Agora a gente pode ir para Portugal, né? Pô, bacana. E aí, Acho que Gilberto? vai abrir amanhã, abre hoje, né? Sim, hoje ou amanhã? Hoje ou amanhã. Gilberto, uma das situações mais, ou seja, uma das partes do caminho mais importante para qualquer peregrino é o companheirismo, esse compartilhar com os outros peregrinos. O que é que isso significa para si? Olha, eu sempre fui uma pessoa, meu pai sempre dizia o seguinte, que a gente precisa se dar a conhecer. E olha, já no primeiro dia, quando eu subi os Pirineus, eu encontrei uma senhora, Zezé, que estava fazendo o caminho pela segunda vez e estava muito frio, estava muito chovendo, eu não conseguia nem tirar a câmera para fazer foto. Eu estava desesperado. Eu não sei se eu estava mais molhado pelas lágrimas que eu coloquei, né? Ou se era a chuva mesmo que estava. Eu estava muito desesperado. Então, a Zezé, essa senhora me acalmou. Ela disse, olha, vai com calma.
tu vai descer aqui, descer pela floresta ali. Ela disse, é meio íngreme, é meio ruim, tá muito molhado, mas vai com calma que você chega. Aí eu desci devagar, tal, ofegante. Quando eu cheguei lá embaixo, nós chegamos até juntos, lá em Roncesvalles. Quando eu entrei em Roncesvalles, eu conheci Rodrigo, um amigo de Joinville, que disse, graças a Deus, um brasileiro. Daí nós ficamos juntos aí, um dia, dois. Depois eu encontrei Antônio, que agora já caminhou 3 vezes aqui no caminho de Caravaggio comigo, e depois eu encontrei um pessoal de Curitiba, depois eu encontrei uma menina, a Mara, que mora aqui do lado da minha cidade, mas também umas pessoas, uma pessoa de Budapeste, da Hungria. Eu nunca falei húngaro, mas teve um dia que eu conversei em húngaro quase que uns 10 quilômetros com o Peter, e eu conheci lá em Porto Marim o italiano, e assim, umas experiências, umas trocas de vida impressionantes, o companheirismo. E outra coisa, a gente se ajudar bastante, né? Porque o que aconteceu? Depois, uns brasileiros também, a gente caminhou junto. Então, eu, por exemplo, tinha uma tesoura no meu kit, né? De coisa. E sempre que eu estava no caminho, a Zezé curava bolhas de todo mundo. Então, ela dizia, só um pouquinho que o gaúcho está chegando aí, que nós, do Rio Grande do Sul, chamamos de gaúcho, né? O gaúcho está chegando aí com a tesoura. Então, eu chegava com a minha tesoura lá para ela poder fazer os curativos. Então, foi muito bacana vivenciar, ajudar um monte de gente. Essa também, esse companheirismo, não necessariamente começar e terminar com alguém, mas conhecer várias pessoas. Eu me dei a possibilidade de fazer isso. Eu conheci muitas pessoas que até hoje, né, a gente de lá para cá, a gente não parou de se conversar. É interessante. Inclusive, uma amiga nossa que fez o caminho em 2018, agora também está vindo aqui para o nosso caminho. Então, o companheirismo, ele é assim, é como se eu dissesse para você assim, você sentou para comer a entrada, o prato, e você tem uma sobremesa que vem depois, né, o postre, né? Eu acho que a possibilidade de você se relacionar com as pessoas, até porque está todo mundo na mesma situação, né? Se você não tem um creme para o joelho, o outro tem. Se você não tem uma coisa para os olhos, o outro tem. Então, por isso que é possível fazer o caminho com desapego, porque aquilo que você não tem, alguém tem. Por exemplo, eu cheguei num lugar um dia, tinha um pessoal que eu acho que era da Ásia, mas eu não consigo dizer de que país, e eles saíram e esqueceram os bastões dentro do albergue. E eles não tinham nada para tirar os bastões. Aí a mulher veio lá numa rua, me fez sinal, falou que eu não entendi nada, e eu emprestei o meu bastão para ele poder tirar os bastões de dentro, porque já tinham fechado o albergue, né? E ele tentava tirar. Então, e o cara não parava de me agradecer, ele me fazia, né? Então, é muito bacana também com gente que a gente nem imagina, né? Que você não... Idiomas, né? Uma menina de Hong Kong, que eu não falo chinês, absolutamente, ela falava o inglês muito macarrão, a gente tem um inglês também aqui, não muito coisa, mas foi muito interessante. No caminho, interessante que a gente fala qualquer idioma, né? Sim. Isso foi uma coisa bem legal. Eu tenho passaporte italiano, então isso também às vezes facilita um pouco. Italiano eu falo um pouco, né? Eu parlo um pouco de italiano, mas... Va bene? Va bene, va bene. Sabe que a primeira vez que fui para a Itália foi engraçado, porque a gente acha que fala italiano, né? E os caras falavam prego, né? Que prego é ok, obrigado, para tudo, né? E eu voltei para cá, porra, eu falei, o que é isso? Acho que eu não consigo entender, né? Mas depois eu fui várias vezes e aí eu consigo falar um pouquinho melhor de italiano. Eu tenho cidadania italiana. E aí, Gilberto, se você pudesse ter uma expressão, uma frase para descrever o seu caminho de Santiago, qual seria? Uma palavra. Sim. Uma palavra. Transformação. Uma frase que eu me coloquei na cabeça quando voltei. Estou a serviço do caminho. Não sei o que vou fazer, mas estou a serviço do caminho. E quando você então, a transformação é a principal, mas essa questão de estar a serviço do caminho, ele me deu possibilidades muito bacanas e ele continua me deixando ligado ao caminho. Até o fato de poder ter essa possibilidade de conversar contigo,
é uma dádiva que o caminho dá para a gente, né? Faz parte, vamos dizer, dessa transformação. E como você também está a serviço do caminho, aqueles que estão a serviço juntos se conectam, né? Eu acho que é um pouco isso. É um pouco filosófico, mas é isso mesmo. Ó Gilberto, você alguma vez pensou, e eu acho que no meu caso é amor, e amor e devoção, principalmente. Você alguma vez pensou o que é que dizem os seus olhos quando você fala do caminho, quando você pensa no caminho, quando você está no caminho? Qual é a expressão? O que é que dizem os seus olhos? Bom, eu não enxergo meus próprios olhos, mas eu sinto que quando eu falo do caminho, quando eu tenho a oportunidade, os meus olhos brilham diferente, porque as pessoas percebem isso. E quando eu enxergo as agulhas, eu digo as agulhas da catedral, né? Ou lá do Monte do Gozo, que a gente enxerga, ou quando a gente está caminhando, que a gente começa a caminhar ali no meio da... quando eu vim pelo português, né, que é diferente do que que você enxerga, eu não consigo não prantear, não chorar, porque ali eu acho que é uma lavagem que vem, né? Mas eu, quando me lembro do caminho, quando eu falo do caminho, eu falo, é como se a energia que a gente ganhou do caminho, ela naquele momento, ela é como se você abrisse uma coisa que sai de dentro de você, uma coisa diferente. Então, as pessoas dizem para mim, pô, quando você fala de caminho, parece que é uma outra pessoa que está falando, porque eu tive uma vida, Guilherme, eu fui financeiro, fui executivo da área financeira durante 35 anos, né? Eu trabalhei em fábrica de sapato, eu trabalhei em comércio, depois eu fui financeiro durante 35 anos. Uma profissão árdua. Eu fui professor universitário na universidade, estudei tarde, fiz diversos cursos dentro da área de administração, então sempre me fortalecendo profissionalmente. Mas como pessoa, de uma certa forma, eu enfraquecia um pouco, porque eu ficava duro, eu ficava um cara... Você não pode errar, você está sempre correndo e tal. E quando eu fui para o caminho, quando eu voltei, a minha família hoje diz assim, olha, santo caminho, né? Porque transformou o nosso cara aqui, Hoje eu sou o cara mais sensível da família, muito mais até do que... Eu tenho uma filha de 18, que agora entrou em medicina, agora... recente, fez 18 agora, e tem uma filha administradora de 27 anos, minha esposa, que também trabalha, e elas dizem assim, que bom que você foi para o caminho e que bom que você tem essa energia e que agora você brilha diferente, porque antes você estava sempre mais ácido, né? É como se você tivesse uma proteção, né? Eu tinha que dizer muito não, e hoje é diferente. Hoje quando eu falo do caminho, eu falo de uma coisa que me vem à mente, que me vem lembranças boas. E eu tinha me programado para ir de novo, né? Mas só que o ano passado mudou o mundo, né? Mesmo, né? Porque esculambou com a gente, né? Você está um pouco mais perto e também o caminho se transformou um pouco, né, Guilherme? Você sentiu isso, não? Sim. Por exemplo, há muitos mais espanhóis. Muito mais difícil, né? Porque eles também estão sofrendo muito lá com a questão mudou muita coisa. A Natália mesmo, eu conversei com ela aqui, a Natália que está em Puente la Reina, e muitos outros brasileiros têm assistido umas lives aí do pessoal, o caminho se transformou bastante, né? Ele sofreu muito, né? Foram muita sorte, sim. Ah, Mas não quero dizer para pior, até quero dizer para melhor. tu acha que melhorou? Eu acho que É sim. o primeiro que fala isso, viu? É que fecharam muitos lugares, é nessa questão que eu digo, né? Muita gente teve que... Ok. Nessa situação foi mal para muita gente. Ok. Isso sim. Porque o caminho... Porque há certas cidades, há pueblos, há pessoas que vivem no caminho. E o caminho estando fechado é muito complicado para eles. Nesse sentido, sim, que sofreram muito. Mas eu falo na forma como as pessoas veem o caminho agora, na forma como as pessoas fazem o caminho. Eu acho que isso sim mudou. Ou seja, porque eu creio que agora, para ver se me faço entender, quando nós tínhamos
uma vida normal, assim por dizer, nós não dávamos Antigo valor, normal, né? nós não dávamos valor ao que tínhamos. E para muita gente o caminho era uma coisa certa. Depois deste ano e meio, o caso 2 anos já quase, com a pandemia, as pessoas vivem o caminho do que eu entendi de uma forma mais intensa, porque dão valor ao que têm. Eu acho, e nesse sentido, acho que melhorou. Tu sabes, Guilherme, eu não tinha tido. Agora, olhando o que você falou e vendo a experiência que eu tenho tido com os parceiros do próximo caminho que a gente vai fazer essa semana, e é um caminho curto, é um caminho de 8 dias, 200 quilômetros, né? Ele é um caminho diferente, e todo mundo marcou para vir para cá porque não dava para ir para Santiago, né? Então estava meio complicado, embora agora abriu. Tem um deles que acho que vai sair daqui e vai direto para Santiago depois. Então, o que eu notei? Esse pré-caminho de pessoas muito experientes em caminho, os caras têm contado os dias e as horas para poder caminhar. É dar valor ao que temos. É isso que você está falando, né? Quer dizer, a gente está valorizando mais, a gente vai ser menos exigente, e as pessoas lá também sentiram a falta da gente, né? Então, acho que todo mundo. Exatamente, não, porque eles sofreram. Isso, eles sofreram e estão a sofrer. Sofreram, mas também vão valorizar quem vai. E nós, então, entendi. Bacana essa conclusão. Olha, Guilherme, eu aprendo muito contigo, viu? Eu fico muito feliz porque eu acho que a gente consegue captar essa coisa, porque você também, quando entrevista, né, acaba sendo entrevistado, né? Eu estou aproveitando a tua experiência para dizer para as pessoas que é interessante, eu não tinha pensado nisso. Acho que você está correto. não, claro, obviamente que a nível monetário houve muitos jovens a fechar, houve muita gente a sofrer, mas, por exemplo, agora já nos últimos tempos, vamos falar, em julho já chegaram 33 mil peregrinos a Santiago. 33 mil. 33 mil. 33 mil. Em agosto, não tenho os números, mas pelos números que eu vou vendo ao diário das pessoas que chegam à oficina do peregrino, posso dizer que pode chegar aos 60 mil em agosto. Meu Deus do céu. Ou seja, o caminho pouco a pouco vai voltando à sua normalidade. Pronto, agora setembro também vai ser o mês com muitos peregrinos. O que acontece? O caminho pouco a pouco vai recuperando. Eu tenho uma amiga que tem um albergue em Carcavelos. Ela esteve fechada durante mais de ano e meio. Finalmente hoje voltou a abrir. Hoje. Cacabelos, eu fiquei em Cacabelos, eu sei onde é que é. E finalmente voltou a abrir hoje. Ou seja, pouco a pouco as coisas vão voltar à normalidade. Obviamente, por exemplo, no Primitivo, ou mesmo no Salvador, quando, por exemplo, você põe num guia que tem um bar, nós temos que contar, atenção, se calhar não vai estar o bar. Porque ainda mais nesses caminhos que são menos percorridos e mais remotos, é mais complicado. Como que você fez, né? O que eu fiz. Mas agora, voltando do sentido não monetário do caminho, dos valores do caminho, ou de viver o caminho com intensidade Fortaleceu. e dar valor ao caminho, Santiago fortaleceu, sem dúvida. Oh, que bacana. Tu sabe que eu percebi pelo ímpeto, pela forma que as pessoas aqui estão na ansiedade de fazer, né? E outra coisa, né? O fato da gente não poder não poder entrar num país, né? Porque fazia muito tempo que não acontecia isso, né? A gente não podia ir para a Espanha, não podia ir para Portugal, não pode ir para lugar nenhum, né? Eu estou com os passaportes vencidos, a gente não consegue aqui no Brasil, os consulados, nem renovar os passaportes, porque está tudo parado. Vai demorar um pouquinho para organizar isso, né? Sim, sem dúvida. Gilberto, estamos a chegar ao final desta nossa conversa, mas eu gostava que você deixasse uma mensagem para
para os peregrinos? O que é o que lhe vai na alma? Deixa uma mensagem para os peregrinos que vão ver este vídeo. Olha, se você não puder fazer o caminho, como eu não pude fazer, pense nele, porque a hora que você fizer vai fazer a diferença. Não interessa quando. Ele vai te chamar, ele te chama, mas ele tem paciência, porque ele está lá com toda a sua estrutura, com todas as suas coisas. E o momento que você fizer, vai fazer diferença na sua vida. Eu não tenho ninguém que eu conheci, e eu tenho contatado com muita gente, que não tenha dito assim, o caminho me transformou, aquilo que eu falei da palavra que falou. Na verdade, o que ele faz? É como se você estivesse dentro de uma pedra e você foi... O caminho te lapida, te ajuda a lapidar essa pedra para você ficar diferente com relação às pessoas. Muito mais aberto, muito mais disponível, muito mais brilhando o olho. Acho que é isso que é bacana. Vá ao caminho que vale a pena. Pois nada, Gilberto, muito obrigado por este momento, foi um espetáculo, muito obrigado. E espero em breve vê-lo aqui por Portugal. Olha, pode ter certeza que no momento que eu for, eu vou te visitar, vou lá quero ficar no albergue que você ajuda. Você continua trabalhando ou não? Vai abrir segunda-feira, finalmente. Quando abrir, eu vou te contatar quando eu for de novo. Segunda-feira, com certeza, eu quero te ver hospitaleiro. Será de certeza. Gilberto, muito obrigado. Guilherme, muito obrigado. Parabéns por fazer esse trabalho maravilhoso de Passo do Caminho, que é a possibilidade das pessoas viverem as experiências dos outros, para um dia poder testar sua própria experiência. Muito obrigado a você. Um abraço forte aí. Vou orar por ti nesse meu caminho que eu vou fazer agora aqui. E um dia eu gostaria de receber você, assim como o doutor Arthur, lá de Porto, aqui no caminho de Caravaggio, para vocês verem que a gente ajudou a construir um caminho que também está ligado ao caminho de Santiago. Ele tem esse caminho carimbando aqui, é possível fazendo o caminho em inglês, fazendo um complemento lá. Então, sempre o espírito do caminho de Santiago está presente. Força, Guilherme. Obrigado. Muito obrigado.